Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física do número 23, para vocês do segundo ano. E ó, pessoal, na aula de hoje eu pensei em vocês, hein? Nós vamos hoje dar uma descontraída. Nós vamos falar sobre futebol. O futebol, gente, é o esporte mais popular do Brasil e com certeza de muitos países do mundo também, né? Eu só não vou falar que é do mundo, porque o mundo é um lugar muito grande e tem muitos outros esportes muito famosos em outros lugares grandes também. Os Estados Unidos, né, por exemplo, o basquete, o futebol americano, chama muito público, o beisebol. Na China tem muitos outros esportes também, no Japão, que são bem populares, mas no Brasil o futebol ainda faz a cabeça e o coração da galera, né? Então, pessoal, e sabe por quê? Porque para se jogar futebol, a gente só precisa de uma bola, um campo ou um espaço aberto, quem sabe, né? E assim, ó, quanto mais gente, mais divertida pode ficar essa partida, né? E aí, pessoal, estão preparados para a aula de hoje? Então vamos lá, embarque nessa. Quais materiais nós vamos precisar para a aula de hoje, né, gente? Olha, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um espaço legal, né? Um espaço plano, que pode ser na garagem, pode ser naquele quintal, não precisa ter muita descaída não, né, gente? Senão vai ficar ruim, a gente vai chutar a bola e a bola vai lá para o barranco, né? Então é bom, é bem interessante que o espaço seja mais ou menos plano, tá? Nós vamos precisar de uma bola de futebol ou uma bola similar, pode ser aquela bola mais levinha que você tem de brinquedo, tá? Mas vamos precisar de uma bola porque nós vamos fazer alguns exercícios também, depois de conhecer o futebol, né? Nós vamos precisar de um golzinho ou alguma coisa similar. O que é um golzinho, gente? Um golzinho pode ser feito com duas latinhas, vai ser dois objetos que vão delimitar o espaço e a largura do seu gol, tá? Pode ser duas latinhas de refrigerante, pode ser duas caixinhas de leite, duas garrafas PET, ou quem tiver mesmo aqueles conezinhos de educação física em casa pode usar também, tá? Nós vamos precisar de 10 obstáculos, tá? E esses obstáculos a mesma coisa, latinha, garrafa PET, tá? Nós vamos precisar de um cronômetro, que pode ser de celular, pode ser de relógio, pode ser um cronômetro mesmo, né? Vocês vão precisar também de um parceiro de atividades, alguém para fazer junto a atividade com vocês, né? E nós vamos precisar de uma trena para medir as distâncias, né? Quem não tiver uma trena em casa, bem, consegue medir mais ou menos com o olho, vendo um cabo de vassoura tem mais ou menos 1 metro, um pouquinho menos, tá bom, pessoal? Mas nós vamos medir, porque eu quero ver também a distância que vocês conseguem chutar uma bola pro gol, tá bom? Então vamos lá. Vamos conhecer o futebol, né? Lógico que a gente vai estudar muito esses esportes, como muitos outros também, nos próximos anos que temos para vir, né? Só que assim, ó, hoje vamos estudar um pouquinho do futebol. E o futebol, ele é aquele esporte onde os jogadores, tá? Conduzindo uma bola com os pés, não pode ser com a mão, tá? É com os pés, conduzindo uma bola com os pés, ou chutando a bola, passando a bola, fazendo um passe para os seus companheiros de equipe, né, para o pessoal que joga junto com ele, né, e que eles precisam chutar essa bola para o gol adversário, tá, para vencer uma partida. Uma partida se vence a equipe que fizer mais gols. E os jogadores, pessoal, jogadores profissionais de futebol no auge da carreira, eles equiparam-se às estrelas de cinema, no que diz respeito, pelo menos, à popularidade e à fama, né? Mas não é tão fácil assim. É muito longo e muito concorrido aquele caminho para se tornar um grande jogador de futebol, tá? Bem, gente, vocês conhecem algum jogador famoso de futebol? Vocês têm algum time do coração? E uma coisa bem legal que eu gostaria de falar para vocês é que, assim,
O futebol, né, como muitos esportes, eles têm filhos e netos, eles geram descendentes. Então, muitas brincadeiras nascem do futebol, muitos esportes nascem do futebol, como o futebol, um futebol de salão, um futebol de areia. Futevôlei é mais ou menos, né? Futevôlei é uma mistura do futebol com vôlei, mas dá para acrescentar também. E na escola, pessoal? Na escola, a gente joga futebol, só que a gente joga de muitas formas, né? Nós temos alguns mini-jogos, algumas brincadeiras que a gente utiliza alguns movimentos do futebol. Então nós temos o bobinho, né? Que o bobinho você precisa ter um domínio de bola, você precisa passar a bola, precisa receber, dominar, chutar essa bola, né? No bobinho. É muito jogado também, muito bacana de brincar, né? E a gente tem mini-jogos que a gente pode brincar com os conceitos do futebol. Então, ó, alguns de vocês pequenos já conhecem um escanteio, já conhecem um pênalti, outros talvez não, tá? Mas a gente pode brincar de escanteio, a gente pode brincar de pênalti no futebol, a gente pode só fazer uma brincadeira chamada 3 dentro, 3 fora, a gente pode treinar a nossa habilidade fazendo embaixadinhas, né? Bem bacana, gente. Então essas brincadeiras, elas ajudam a gente a fixar os movimentos, a dominar os movimentos, né? A gente aprende bola como? Jogando, né, pessoal? Bem, e aí vocês? Vocês participam sempre das atividades de futebol nas aulas de educação física? Bem, pessoal, agora que nós conhecemos um pouquinho sobre futebol, agora nós vamos fazer uma atividade prática, tá? Bem, gente, algumas atividades que vão ser feitas com bola, porque assim, ó, o muito interessante, o mais legal de uma aula é que a gente, além de aprender, a gente também pode fazer, executar, né? Preparem vocês, então, o material, preparem o espaço que vocês vão jogar bola, né? Preparem um colchonete, obstáculos, estejam com roupas leves para a aula de educação física, que nós vamos começar, hein? Tá bom? Vamos fazer o aquecimento. Para o aquecimento, né? Então, já que a gente vai fazer atividade física, é bom a gente estar um pouquinho quente, se movimentar um pouco, né? Nós podemos fazer diversos exercícios, inclusive o da aula número 3, o nosso ginástica de aquecimento. Nós tínhamos muitos exercícios que a gente pode fazer também. Ajuda a gente a se alongar, a preparar o nosso corpo para atividade física, né? Aqui eu trouxe links, tá? Do polichinelo, da corridinha no lugar, do salto alternado que o rapaz está fazendo sobre uma fita azul. Bem, nós temos os alongamentos também, tá? Fazemos os seguintes alongamentos, marcando 20 segundos para cada posição, tá? Então a gente pode fazer a flexão de tronco, que é ótimo para a musculatura anterior da perna, muito bom para a coluna, né? E o alongamento de coxa também. Lembra, gente, todo o alongamento que a gente faz unilateral, a gente precisa fazer para o lado esquerdo também, tá bom, pessoal? Olha, nós temos o rotação de tronco, né? Para ajudar a aquecer e a preparar toda a musculatura do tronco abdominal, das costas, tá? Nós podemos aquecer o nosso pescoço também com diversos movimentos e rotações, tá? E para terminar, alongar a panturrilha, a batatinha da perna. A gente pode apoiar em algum lugar, colocar o pé para trás, né? E alongar o gastrocnêmio, que é o músculo da batatinha da perna, né? Nós podemos alongar o quadril e a virilha, fazendo essa posição de largada aí, e podemos alongar também os ombros. Tem muitas outras formas de se alongar, mas essas são algumas básicas para a gente treinar um pouquinho, fazer um pouquinho do nosso treino de futebol hoje. Bem, gente, a nossa primeira atividade vai ser o golzinho, tá? Vocês vão poder usar um espaço aberto, mais aberto possível, né? Se tiver aquele campinho perto de casa, não tiver ninguém, pode brincar lá também, pode fazer atividade física lá também. Caso esteja em algum ambiente fechado, por exemplo, na sala ou numa garagem, modere os chutes e tome cuidado com objetos que você pode quebrar dentro de casa, tá?
vocês vão montar as traves com espaço entre 50 a 100 centímetros. 50 centímetros ou 1 metro, mais ou menos, tá? Vai ser a largura do golzinho para vocês chutarem. Quanto menor o golzinho e quanto mais longe você tiver, mais difícil é realizar essa atividade, tá bom, gente? Então, faço a trave com as traves, coloque essa distância de 50 centímetros a 1 metro, né? E chute de uma distância a partir de 3 metros aproximadamente. Isso para a gente começar, tá? Então, pessoal, e daí vocês podem medir, vocês podem dosar a dificuldade do exercício de vocês, né? Quanto mais longe a gente chuta, mais difícil fica. E quanto menor o golzinho, né? Mais difícil de acertar também, ainda mais se a gente estiver de longe, ó. Qual a distância vocês usaram para medir o golzinho? Ficou um golzinho muito largo ou ficou menorzinho, né? E aí, conseguiram acertar com facilidade a partir de quantos metros de distância? Então, vocês conseguiram chutar de longe e acertar o golzinho também, tá? Bem, gente, agora eu tenho uma dica muito bacana para vocês, né? É um chute que um dos primeiros chutes que a gente aprende no futebol, que é fazer um chute de chapa com a parte de dentro do pé, né? É uma forma de chutar que a gente consegue direcionar a bola mais facilmente para onde a gente quiser. A criançada, quando está aprendendo a chutar, aprendendo a jogar futebol, eles aprendem muito a chutar, que a gente chama de bica, né? Com a bicuda. A bicuda, gente, quando a gente está aprendendo, a gente não tem muita direção de onde a bola vai, ó. Se eu bato um pouquinho de canto, a bola já vai para um lado ou para o outro, dependendo de como eu chutar, né? Então, vocês já conseguem fazer um chute com a chapa do pé, né? Ou seja, com a parte de dentro do pé. Peça auxílio para alguém mais velho para orientar, né? Mas também nós podemos seguir as instruções nesse vídeo que eu trouxe para vocês, que eu pesquisei para vocês do canal Cicana Brasil. Clique na imagem para acessar. E olha, gente, domínio de bola, ó. Nesse mesmo vídeo, a gente consegue ver como o jogador, ele rebate a bola, né? A bola tá vindo rápido, ó, ele só deixa a perna dele fraquinha aqui, ó. Ele deixa a bola encostar na perna dele e amortece. Ele vai até um pouquinho para trás, por quê? Se ele deixar a perna dura, a bola vai para longe. Se ele amortecer a bola, né? A bola vai ficar no lugarzinho para ele continuar chutando, ó. Que moleza, que fácil, né, pessoal? Então, ele vai se preparar rapidamente para o outro chute. E agora, um outro desafio para vocês, né? Os chutes na parede. Com qual perna você chuta com mais facilidade? Você tem a sua perna dominante na perna direita, o seu lado dominante é o lado direito ou o lado esquerdo, né, pessoal? Você consegue chutar bem com a sua perna não dominante também? E aí, eu só vou chutar com a minha perna boa, mas eu posso treinar também com a minha perna que não é tão boa, né? E aí, veja quantos chutes vocês conseguem fazer na parede em 1 minuto. Aquela mesma coisa, né, pessoal? Mantenha uma distância de aproximadamente 3 metros, tá? Fica mais fácil, né? Muito pertinho pode ser um pouquinho mais difícil do que a gente imagina, tá? E agora mais um exercício, né? Condução de bola. Você gosta de jogar? Então, gente, continua, experimenta, veja que legal esse exercício. Você pode conduzir a bola entre os obstáculos, que podem ser os cones, as latinhas, as garrafas PETs. Lembra que eu pedi no começo da aula 10 obstáculos, né? Então, pode ser isso daí, para a gente treinar condução. É bem difícil, né, pessoal? A gente conduzir a bola no meio das garrafinhas, né? Deixe essas garrafas com uma distância entre 60 centímetros a 1 metro entre elas. Se ficar muito pertinho, aí fica difícil você conduzir, tá? Então, pessoal, e é isso aí, né? Eu adorei conversar sobre futebol com vocês, começar a ensiná-los sobre essa modalidade, sobre esse esporte tão popular e tão famoso no Brasil e também em muitos países do mundo, né? Aprenderam bastante sobre esse esporte? Agora, hora de relaxar, fazer alguns alongamentos finais, né, para acalmar um pouquinho, organizar o material de treino, né, usado, então ajuda a guardar tudo que você tirou do lugar. Vai guardar a bola, guarda o colchonete,
Ajuda o papai e a mamãe a guardar os cones, as garrafas que vocês utilizaram, tá bom, gente? E aí, gostaram dessa aula? Saíram-se muito bem nos exercícios com bola? Respondam essa e outras questões nas atividades propostas e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.